Olá, estudantes do Colégio Delos, sextos anos, disciplina de História da Arte. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu vou concluir o ano de 2020 com uma retrospectiva das nossas aulas e dos nossos conteúdos ao longo do ano. São vários capítulos, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dar uma resumida, mas para vocês lembrarem, porque é um assunto que vocês vão rever justamente no nono ano. Se você vê no sexto, você vê de uma forma mais aprofundada no nono ano. E lá na frente a gente vai se reencontrar, vamos debater muito mais as linguagens da arte de uma forma mais madura, mais aprofundada, porque lá no nono ano você estará com uma bagagem, com um repertório muito maior do que vocês estão no sexto ano. Vocês vão lembrar desse ano atípico, um ano diferente, de muitas intempéries, como uma pandemia. E se formos fazer uma retrospectiva do ano de 2020 do Brasil, realmente precisaríamos de várias aulas. Mas eu vou fazer um panorama rápido dos nossos estudos ao longo do ano. Foram 15 capítulos que nós debatemos aí de uma forma mais aprofundada nas aulas à distância. Tivemos pouca convivência no começo do ano, mas foi uma convivência muito boa. Foi muito interessante conhecer os sextos anos presencialmente, mesmo que foi por pouco tempo. Vocês me deram muita alegria naquelas primeiras aulas ali do começo de 2020. Estamos concluindo agora essa última gravação que eu faço com roteiro de estudo. No começo do ano, nós começamos a nossa aula com o capítulo Linguagens da Arte. A arte, ela tem várias linguagens. Quando eu estudei no sexto ano da idade de vocês, praticamente eu estudava desenho, pintura. Hoje, o livro Koch oportuniza ao estudante um repertório muito rico, com várias linguagens: teatro, fotografia, cinema, pintura, escultura, performances, grafite. Então, nós começamos, ao longo do ano, falando dessa introdução das linguagens da arte ao longo do século, desde a pré-história até os dias de hoje. Começando lá na pré-história até os dias de hoje. Nós estudamos música, dança, linguagem visual, debatemos escultura, teatro, literatura, fotografia, cinema, histórias em quadrinhos, e dentro dessas linguagens nós ampliamos dentro das suas mais variadas ramificações. Então, esse foi o capítulo 1, nós estudamos lá no começo do ano, ainda nas nossas aulas presenciais. O capítulo 2 falava da pré-história, foi ali que o homem surgiu na Terra, com as pinturas rupestres em suas cavernas, e ali os primeiros feitos do homem, da humanidade, começou na pré-história. A questão musical, a questão das pinturas, de pequenas esculturas, como a gente viu lá, a Vênus de Willendorf, no começo do ano. Então, capítulo 2, arte rupestre e primitiva, fazendo aqui uma retrospectiva do conteúdo de 2020. O capítulo 3, nós trabalhamos motivos para fazer arte. Ao longo da história, o homem se deparou com vários motivos de fazer arte, motivos religiosos, motivos políticos, motivos até mesmo artísticos mesmo, de todas as formas, culto aos deuses, como registro, como fotografia, como pintura, como o autorretrato, por exemplo, e arte para fazer protesto também, arte para reivindicar, arte de luta, como a gente viu ao longo do capítulo 3, o artista Bensky, que é citado no livro, e tantos outros. No capítulo 4, nós debatemos a identidade. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade, nós temos aí na nossa disciplina uma identidade própria, e nesse sentido o capítulo foi muito interessante para a gente auto se conhecer. Vários artistas fizeram autorretratos, como Frida Kahlo, Modigliani, vários artistas fizeram suas próprias obras retratando a si mesmo, é o autorretrato. E uma das habilidades e competências da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vocês estudam, é o autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos para depois conhecer o mundo. Então, foi um capítulo muito importante que vocês fizeram uma autoanálise, procuraram verificar sua identidade, seu modo de ser, e foi um capítulo muito proveitoso. O capítulo 5, retratos musicais, paisagens sonoras. Nós debatemos aí os sons da natureza, os sons que estão à nossa volta. O silêncio não existe. Quando não tiver nenhum som, o silêncio vai ter algum ruído, vai ter algum som, o som do nosso coração. Se todo mundo ficar calado, tiver de madrugada, ninguém estiver conversando, você vai escutar o seu coração pulsando. Ou seja, não existe silêncio.
Então, retratos musicais, capítulo 5, foi muito interessante que a gente viu os sons da natureza. Os sons, não da ausência de som, mas de sons menos evidentes. A gente costuma, num momento de silêncio, ouvir aquilo que a gente às vezes não escutava. Então, ouvir, escutar. Ouvir é fisiológico. Todo mundo que tem uma audição normal ouve. Escutar é intelectual. É realmente prestar atenção. Capítulo 6, nós debatemos história dentro da história. Por que gostamos de ouvir histórias? Aí ele tem lá no capítulo a história do Chapeuzinho Vermelho e tantas outras. Por que nós gostamos tanto de ouvir histórias? Por que a gente sempre pergunta para as pessoas que história ele gosta de ouvir? Porque isso nos chama atenção. Quando a gente conhece alguém, a gente quer logo saber a história daquela pessoa. Então, eu tenho uma história, você tem uma história, o Colégio Delos tem uma história, a Aparecida de Goiânia tem uma história, Goiânia, o Brasil, o mundo tem uma história, a humanidade tem uma história. Então, a história dentro da história foi um capítulo muito interessante também, porque nós perpassamos por vários períodos da história da humanidade. No capítulo 7, arte ao longo da história, e nós debatemos algumas características, algumas modalidades dentro da história da arte, como, por exemplo, a natureza morta, que vocês fizeram brilhantes obras usando elementos inanimados. Tivemos aí belas obras, foi muito legal o trabalho de vocês, com banana, com maçã, com objetos inanimados, como um violão, como, por exemplo, um pote, um vaso. Foi muito interessante debater com vocês o capítulo 7 ao longo da história. No capítulo 8, nós debatemos o teatro e os jogos teatrais, que foi bastante interessante, que foi um capítulo que nos mostrou a importância da encenação, do improviso. Estudamos a Viola Spolan, que foi uma grande precursora do teatro e dos jogos teatrais. E é muito importante o teatro dentro de uma escola. Não só o teatro como uma apresentação, mas o teatro como encenação, como o corpo fala, como jogos de improviso, como nós fizemos pelo Zoom, e foi muito interessante. No capítulo 9, nós debatemos a arte popular, o artesanato. Aí nós conhecemos o artista Ernesto Neto, o mestre Vitalino, e foi realmente um capítulo que mostrou a diferença entre arte e artesanato, as semelhanças, as diferenças, e é muito importante a gente valorizar o artesanato de nossa terra. Eu apresentei para vocês o Antônio Poteiro, que foi um grande ceramista, pintor, artista plástico aqui de Goiás. Eu mostrei também o Cirão Franco, a Neuza Moraes, artistas da nossa terra, que é importante também a gente conhecer. O capítulo 10, nós debatemos o que trouxemos do passado. Nós fomos na Grécia Antiga, na Grécia ao longo da história, no Renascimento, e debatemos ali os legados da Grécia, como o teatro, os Jogos das Olimpíadas, a arquitetura, a filosofia, a história, o legado da Grécia para a nossa sociedade, bem como o Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, debatemos as esculturas, as pinturas, as grandes obras da humanidade. O belo e a beleza, hoje e ontem. Capítulo 11, a arte antes dos europeus. Nós conhecemos o Memorial da América Latina, vimos ali a mão em sangue da escultura do Oscar Niemeyer, debatemos também patrimônios aqui de Goiás, como ali o mito das três raças na Praça Cívica, da Neuza de Moraes, debatemos a obra do Cirão Franco, o Monumento da Paz, que está ali no Bosque dos Buriti, debatemos a obra do Tomi Otaki, outras obras que estão ali no Museu do Memorial da América Latina, bem como os povos maias, astecas e incas, que vocês vão ver de forma aprofundada no 7º ano, a disciplina de História e História da Arte. Bem provável que eu seja professor de vocês ano que vem de História. Então, serão 3 encontros por semana. Nós conhecemos alguns artistas nesse capítulo, além da arte europeia. Muitos artistas, como a Frida Kahlo, artista aqui da América do Norte. Conhecemos artistas além da arte europeia. O próprio Oscar Niemeyer e tantos outros artistas sul-americanos tentando sair da arte eurocêntrica. Capítulo 12, Dançando Juntos, nós debatemos danças e músicas, como, por exemplo, coco, como, por exemplo, frevo, bumba meu boi, a ciranda e o carimbó. Esse capítulo foi muito enriquecedor porque nós conhecemos várias danças e músicas oriundas do Brasil com influência africana e europeia indígena. Foi muito importante porque coincidiu com o mês da consciência negra e eu contextualizei com o projeto A África Mora em Nós, 20 de novembro, Consciência Negra. Então, foi bem interessante. E agora, por último, nós estamos debatendo o que dizem as roupas, moda e arte.
isso é muito interessante, por isso que o livro Koch, ele é muito rico, porque ele não fica apenas nas artes convencionais. Ele fala das artes também, que muitas vezes está na TV, está no cinema, e a gente nem percebe. Então, o que dizem as roupas? As roupas podem dizer sobre a personalidade, sobre uma cultura, sobre uma religião. A periferia, muitas vezes, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a favela, eles ditam a moda deles dentro das vestimentas, e isso acaba depois sendo incorporado também para as pessoas que têm posses. Então, o que dizem as roupas? As roupas dizem sobre a cultura, sobre o clima, sobre a geografia, sobre a arte, sobre a história de uma população. O capítulo 14, nós vamos debater o capítulo 15 na nossa última aula, que é 2 capítulos, que vai ser bem rápido, mas vocês vão rever eles lá no 9º ano. O capítulo 14 vai falar sons dos instrumentos musicais. Nós somos os instrumentos musicais, nós podemos fazer som aqui com a boca, com a mão, com os pés, porque nosso corpo também pode ser uma percussão corporal. Nós vamos debater, já debatemos lá atrás um pouquinho do improviso dos grupos musicais que usam o improviso para fazerem as suas composições. E o capítulo 15 vai falar da além de arte. Nós vamos aprofundar no 9º ano, mas além de arte no 6º ano é a arte da natureza, é usar elementos do meio ambiente sem fazer o uso indevido das plantas, das árvores, mas usando de uma forma inteligente a arte de fazer a natureza. Eu posso pegar uma folha e transformar ela em uma arte. Eu posso pegar um pedaço de madeira e transformar em uma escultura, uma mobília. Então, é muito interessante esse capítulo que fala da arte da natureza, que é conhecido como land art. Nós vamos concluir esse capítulo 14 e 15 na nossa última aula do mês de dezembro, tá bom? Esses foram os capítulos que nós estudamos ao longo dos meses do ano de 2020, e foi interessante porque nós pudemos também apresentar para vocês muita arte digital, usando a tecnologia, usando o computador, o Zoom, o PowerPoint e outras ferramentas que foram muito importantes nesse ano de 2020. Agradeço a companhia de vocês, estou aqui quase como um Papai Noel, só falta pintar a barba de branca, a árvore de Natal aqui já acenando o nosso Natal. Desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que ganhamos de presente a vacina e que todos possamos chegar em 2020 imunizados dessa terrível coronavírus, mas nós vamos vencer essa pandemia e poderemos ter um ano de 2021 com mais presença física, com mais abraços, apertos de mãos e convivência. É isso que a gente tem que pedir a Deus, o restante é lucro. Com certeza nós temos fé, nós temos ciência de que ano que vem nós poderemos ter aulas presenciais, com a visita de museus, galerias de arte, presença de artistas na escola, e vai ser muito enriquecedor. Tudo bem, cestinhos? No nosso próximo encontro, eu já vou chamar vocês de 7º anos, e provavelmente vai ser a disciplina de História, mas vai ser convivências mais perto, né, 3 vezes na semana, mas vai ser muito interessante. Espero que vocês gostem, espero que vocês possam ter aprendido comigo, porque eu aprendi muito com os cestinhos. Vocês deram um show nas nossas aulas ao longo de 2020. Terminando dizendo que a arte nunca recua. A arte é o leito da dúvida, e quem sabe tudo não sabe nada. Hasta la vitória sempre, até 2021. Forte abraço, com Deus, até a nossa próxima aula. Oh partigiano, porta mi vida. Oh vela ciao, 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 partigiano, porta mi vida.